A Central 3 apresenta o Cinema Nacional em Revista. É o Central Cine Brasil. Salve, salve! Muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Central Cine Brasil, edição de número 163, gravada nessa quarta-feira, 9 de outubro de 2019, para tratar de dois filmes que estão chegando nessa quinta, 10 de outubro. Hoje o programa é em dose dupla, conversamos com os realizadores de dois filmes que estão chegando no circuito comercial e a gente bate um papo aqui no estúdio sobre ambas as fitas. A gente vai falar de Greta, do diretor Armando Praça, e também de Luna, do diretor Chris Aze. A bancada tá cheia para falar de ambos os filmes e eu vou dar um olá rápido, daqui a pouco eu passo as sinopses. Tudo bem, Bruno Graziano? Como é que vai? Boa noite a todos. Hoje aqui falando de um filme que é um acontecimento, né? Um filme muito bom chamado Greta. Dale, Murilo, boa noite. Greta que, pra mim, já colocou uma cena na história do cinema, hein? Do cinema brasileiro, pelo menos. Que coisa. E Juliana Heredia, tudo bem? Boa noite. Olá, boa noite, bom dia pra quem tá ouvindo. E falando de Greta, né? Marco Nanini, na sua potência, nu e cru, literalmente. Muito bom. Eu vou soltar um trechinho do trailer de Greta e a gente fala sobre o filme e depois vai ouvir também o diretor Armando Praça. Vamos um pouquinho com o trailer de Greta. Solte aí, né? Solte aí, né, mulher? Cadê bem? Tem muito sonho para realizar. E tu sonha, velhote? Claro. E tu sonha, velhota? Velhota é o Pedro, né? Personagem do Marco Nanini. Vou passar a sinopse rapidinho de Greta. O Marco Nanini vive Pedro, que é um enfermeiro de 70 anos que trabalha no Hospital Público de Fortaleza. Sua melhor amiga é a Daniela, uma artista transexual que enfrenta graves problemas de saúde. Quando ela precisa ser internada, mas não encontra leito disponível, o Pedro sequestra um paciente recém-chegado, o Jean, e o abriga em sua casa. Inicialmente, a ideia do enfermeiro é um pouco temerosa, ele tem medo do rapaz que se esconde da polícia, ele está lá no hospital porque ele assassinou um homem a facadas, mas depois acaba nascendo entre eles uma relação de cumplicidade, afeto, de carinho entre Pedro e Jean. O Pedro é o Marco Nanini, o Jean é o Demick Lopes e a Daniela é a Denise Weinberg. O Greta passou por uma série de festivais, chega com grande expectativa ao circuito nacional, acaba de ganhar o Cine Ceará, teve lá no Queer Lisboa, teve em Berlim, rodou bastante o Greta. Que tal para vocês o longa do Armando Praça? Olha, o que mais me agradou no Greta é porque é um filme sobre amor dentro de uma desgraça, né? Dentro de personagens que estão desgraçados no literal da palavra, né? Personagens que não têm graça diante da sociedade. Então é um enfermeiro com muito, quase que uma Afrodite, né? Um enfermeiro com muito vigor sexual, mas que tem dificuldade de externar isso e que não tem uma aparência mais jovem, atrativa. Você tem um recém-assassino que também não tem muito para onde ir, e você tem uma transexual, uma dançarina, uma cantora de cabaré à beira da morte. E dentre esses personagens, esse núcleo, esse universo desgraçado, você tem o amor que salva a todos. E além disso, Greta, ele também nos traz uma cinematografia, né? Uma direção de arte, uma fotografia, uma trilha sonora, um roteiro, uma dramaturgia, tudo no ponto, né? Tudo cabendo dentro de um filme que, do começo ao fim, te apresenta um universo próprio e cumpre muito bem esse papel. Ou tô errado, Juliana? Não está errado. E na entrevista que eu achei bacana, né? O diretor falar sobre a adaptação da peça, né? E que ele quis fugir dessa linha, né, mais cômica, né, saindo da questão da caricatura ali do personagem
E realmente, né, pensando no contexto todo do filme, né, eu diria até que é uma vida miserável ali, né, e não tem como rir, assim. Apesar que teve uma cena que me tirou um sorriso quando tá ali o Pedro e a Daniele, né, e conversando, ele fala... me chamou de Greta Garbo, né? Eu achei... me tirou um sorriso, né? Aquele momento. E, enfim... Um filme com muito afeto, né? Sim. Apesar da... E até, assim, a gente, né, pensando na relação dele, do Pedro com o Jean, né? É de afeto, de carinho, mas também tem uma tensão ali, né? Tem uma desconfiança mesmo, Sim. Não é tão preto no branco esse Sim. carinho, esse amor, né? Sim. E tem uma coisa que é curiosa, que depois o Armando vai falar também, que é pelo fato do filme rodar festivais com a temática LGBT, por ter se propagandeado que o Marco Nanini vivia um homossexual, coisa do tipo, às vezes a gente vai com uma expectativa de que o personagem vai ser só carregado nisso, né? Mas tem a ambientação do hospital, que é muito legal também, né? Ele tá ali também numa vida de cargas horárias abusivas, né? De uma pessoa já numa idade elevada trabalhando como plantonista num hospital, naquela... E mostra, acho que muito bem, foi muito boa, né, a pesquisa do hospital, mostra um pouco a loucura que é um hospital, né? Sim, os bastidores, as idas e vindas ali dos corredores e a coisa da velhice, né? Acho que esses 3 fatores, assim, o emprego, a coisa da sexualidade muito forte e a coisa de envelhecer sozinho, se prender a poucas referências, poucos amigos. Eu fiquei realmente impressionado com a complexidade, assim, do personagem do Pedro. Tem muita nuance ali para as pessoas se identificarem, para chamar atenção. O filme consegue passar muita verdade em todos os universos que ele aborda, né? Tanto o hospital mesmo, eu realmente achei muito bom a construção de clima, tensão, os casos sinistros ali que acontecem, as pessoas sem dormir, intriga, sexo, tudo misturado ali nos corredores, né? Também os climas de sauna gay, de clube, tudo muito, muito interessante, assim. Ele passa realmente um universo meio marginal em que essas pessoas estão vagando de certa forma sozinhas, né? A questão da velhice também me pegou bastante, né? Pessoas estão envelhecendo sozinhas e acabam se refugiando umas nas outras. Bem pontuado, porque disse muito, né, sobre o universo gay, sobre o personagem se ter cenas fortes de sexo gay, e como o diretor vai falar daqui a pouquinho, isso é um segundo plano no filme, isso não é o ponto. O ponto justamente é a solidão do personagem principal, dessa velhice, dessa perda, vamos dizer, de âmago, de vigor, de elan vital, e que ele consegue de alguma forma, num caso não óbvio, não comum, não belo perante a sociedade, mas que o Marco Nanini, eu acho que eu coloco ele como uma Afrodite mesmo. Eu achei o filme muito afrodisíaco. E não estou fazendo piada, eu não sou gay, mas eu achei o filme muito, muito atrativo. Eu fiquei muito excitado com as cenas do Nanini, porque o Nanini, ele cuida, né? Ele tem essa coisa do cuidar e ele transpõe isso. Você realmente quer passar uns dias na casa daquele personagem, porque o personagem, ele é muito afetuoso, muito carinhoso, e você fica muito sensibilizado com ele. Eu assisti o filme ontem e hoje acordei com algumas cenas assim muito belas, né, daquele ambiente claustrofóbico que é o apartamento, mas que transpõe muito afeto, assim. Eu acho que o Nanini, ele assim como o Paulo perguntou bem, só adiantando, mas pode acontecer um recomeço do Nanini mesmo, né? A gente não faz tempo que não via ele nas telonas, estava acostumado a ver ele como o Linneu da Grande Família, e ver ele com um personagem tão impactante, eu acho que pode ser um recomeço da sua carreira. Sim, e a gente, vamos pensar, né? É um homem de 70 anos, pobre, da periferia, homossexual, buscando ali o essencial, que é o amor e um pouco de prazer, né? Então ter esse... Por exemplo, eu não tô acostumada a ver esse perfil, né? Se a gente pensar filmes LGBT e tal, de um homem ali de 70 anos e tal, e com toda a condição que ele vive, condição social, de trabalho, enfim.
E tá ali buscando um pouco de prazer, assim, né? Nessa vida aí miserável que ele tá levando. Olha, eu não sei se eu ficaria naquele apartamento, não. Talvez... Mas muito bem ambientado, né? Impressionante, sim, né? Talvez pra tomar um café naquela varandinha ali, falar sobre os filmes dos anos 30. A gente fica com essa impressão do Linneu, da Grande Família. De fato, a série durou 15 anos, praticamente. É da virada do século, foi até 2014. E o Marco Nanini vinha meio sumido mesmo do cinema, né? Os últimos filmes dele já remetem a 2010, 2009. O próprio filme da Grande Família de 2007. Na virada do século ele tá em mais coisas, né? O Alto da Compadecida, Caramuru, Copacabana, Xangô de Baker Street, Lisbélio Prisioneiro. Ele tá numa Carlota Joaquina. Ele tá numa turma boa de filmes ali da retomada, mas depois acabou se consolidando. E daqui a pouco o Armando vai falar sobre isso. Até pergunto para vocês se surpreende de alguma forma o diretor considerar o Marco Nanini o maior ator da atualidade. Ele vai falar isso na entrevista, que ele queria um ator muito forte, que ele pensa num cinema de ator, né? Que ele acha que a história tem que girar em torno do cara. Vocês se surpreendem com essa resposta dele? Claro que pode ter um pouco de empolgação ali, acabou de trabalhar com um gênio também, mas eu confesso que não tinha o Marco Nanini no meu imaginário ali de uma primeira prateleira. O maior é uma coisa pessoal, né? Uma decisão pessoal. Claro. Que ele está entre os maiores, eu não tenho dúvida, mas a gente ainda tem vivo o Antônio Pitango, Lima Duarte, uma série de atores, homens já antigos, né? Já sexagenários, octogenários, que podem entrar nesse balaio. Mas é justamente essa última década, eu acho, que tirou um pouco desse espanto, porque você falou a lista de filmes aqui que o Nanini participou na retomada, é uma lista de sucessos, né? Sucesso de bilheteria, de público, enfim. E grandes atuações. É um grande ator. Agora, o maior, acho que já é uma decisão muito pessoal. Eu acho que essa questão do maior é um pouco também de ter uma politicagem. Se ele tivesse partido para uma segunda opção, tivesse sido um segundo ator, talvez ele falasse a mesma coisa na entrevista, né? Mas, com certeza, ele tem que ser considerado um dos maiores atores da geração dele. E no filme ele entrega isso, né? Que é o mais importante, né? Não atuar só com o nome. Realmente chegar lá e entregar o resultado que é esperado de você num filme em que ele carrega muito, né? Tem muitas cenas do Nanini sozinho, muitas cenas só com uma pessoa, com atores não profissionais. Então ele puxa muito o filme pra ele mesmo. É importante que ele tenha esse peso pra carregar o filme. E contracena também com um cara muito bom, né? O Jean aí, o Demick Lopes, ele faz o cara tá sempre no limite de se tornar um psicopata, né? Tem uma força ali de gestual e de expressão, né? Achei muito boa a escolha, né? Daquelas coisas que agora é fácil falar, né? Porque agora já escolheu, já rodou, mas sim, que encontro, né? Concordo aqui com o Bruno, foi um encontro muito bonito ali, ver os dois na cama, é um encontro geracional e ao mesmo tempo cada um tem a sua cabreirice meio própria ali, né? Um tá preocupado com umas coisas, o outro tá preocupado com outras, mas eles compartilham também de uma certa tensão da vida de ambos, que ela acabou se encontrando naquela casa pelas circunstâncias do filme. Sim, e eu confesso que pensando no encontro, né, do Pedro e do Jean, eu fiquei assim, nossa, parece filme de terror, quando as coisas estão acontecendo, assim, uns barulhos estranhos na casa. E aí você ouve um barulho no porão, aí você fala, eu vou lá ver o que tá acontecendo no porão. Aí você fala, não faz isso. Então eu fiquei com essa sensação, né, quando eles se encontram, eu falo assim, não, cara, não faz isso vai dar merda. E aí todo o filme, assim, essa relação dos dois, eu ficava assim, vai dar merda, enfim. E o filme surpreende em vários sentidos, né? Agora, vocês acham... O nosso Champagne, né? Parece, né? O nosso Champagne louco. Não, e o clima que a gente disse aqui de marginalidade, que ele conseguiu recriar, é muito por conta dele, né? Que a atuação dele realmente encaixa certinho ali. Agora, só pra falar mais uma coisinha do Marco Nanini, vocês acham que traz público um pôster com o Marco Nanini? Claro que é difícil falar de bilheteria no momento que a gente tá aqui, mas vocês acham que pode rolar de uma galera órfã de grande família ficar curiosa pra ver o Nanini num dramão? Não. Ou a gente não tem essa conexão? Eu acredito que sim, não... Sendo sincero... Eu também acho que não.
Pra cinema, gente. talvez não, mas talvez pro filme, né? Enquanto VOD, televisão. Sim, eu acho que com certeza faz muita diferença ele estar ali, a pessoa vai olhar, vai falar, eita, Marco Nanini, peraí, vamos ver qual que é. Mas não que vai carregar um público, levar uma galera que não tá acostumada a ver esse tipo de filme. Isso eu já acho que não. Mas ele faz o filme ser visto de outra forma, com certeza. É impressionante o Leva pro alcance. outro patamar. Grande Família é aquelas coisas que todo mundo conhece, dá pra falar, né? Assim, Dá. é Então, absurdo Os o programas quão... mais populares da história da televisão brasileira. Pois é. É muito incrível o tamanho do personagem dele, Eu né? acho que o público mais velho, sobretudo o Reserva Cultural ali na Paulista, esse cinema de rua, vão atrair, né, uma galera. Sim. Mas isso não vai se converter em mais de Gente, 5 mil pessoas, eu acho, de bilheteria. Tipo, milhões de pessoas, um monte de gente, eu acho que não, mas assim, ele tem uma força, né? Eu assisti o filme pensando um pouco nisso, né? A gente vê tanto filme independente ou de baixo orçamento e aí eu fiquei pensando, pô, se não fosse o Marco Nanini ali, se fosse uma pessoa de um patamar abaixo, se isso ia interferir muito no tamanho do filme. Claro que é só especulação aqui também, mas não sei, vendo aí as notícias da pré-estreia, hoje, quarta-feira, saiu uma entrevista do Marco Nanini no Estadão, se eu não me engano. Não sei, tomara que consiga levar um público para além desse nosso grupinho aí do cinema nacional. Eu acredito que sim, acredito que sim. Agora, independente da bilheteria, uma coisa é fato, né? Já é franco favorito a prêmios de melhor ator aí nas premiações de Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. Na lista, no Troféu Central Cine. Troféu Central Cine. Esse ano tem que ter. Subiu bem no meu ranking, viu? Greta tá bonito. Me chamem pelo seu nome ou me chame de Greta? Ó, a disputa é boa, hein? E muito boa essa coisa de trazer a Greta Garbo, né? Vamos soltar a entrevista? Aí a gente pode falar mais um pouquinho. A primeira resposta dele é exatamente sobre isso. O filme o roteiro é inspirado na peça Greta Garbo, quem diria, acabou no Irajá, do dramaturgo Fernando de Mello. O Armando viu essa peça várias vezes, adorava a peça, como a gente já citou, achava que ela tinha um ar muito cômico e a partir daí pensou um roteiro desse drama que a gente pode conferir nos cinemas. Vamos soltar a entrevista do Armando Praça sobre Greta, tem uns 20 minutinhos e a gente fala mais um pouquinho do filme. Eu acho que é uma livre inspiração, eu diria por aí. Eu gosto muito da peça, gosto muito do texto, acho um texto muito bem escrito, mas eu acredito que ele ficou relativamente anacrônico, assim, datado em alguns aspectos, sobretudo na maneira de se tratar esse tipo de personagem, que são personagens muito marginalizados, não só pela orientação sexual, mas pela classe social, pela profissão, pelo trabalho precarizado, pela idade, por uma série de outras razões além do fato do Pedro ser também um homossexual. Nesse aspecto especificamente, eu acho que ela ficou mais anacrônica ainda, na maneira de se tratar o personagem homossexual. Ela é uma peça que, pelo menos nas montagens em que eu vi, trazia esses personagens de forma muito caricata, provocava um riso muito escrachado através do deboche, do escracho. E quando eu vi a montagem, eu conheço o texto há uns 20 anos, estudei o texto, eu fui aluno de escola de dramaturgia, então conheço a fundo o texto, mas quando vi a montagem pela primeira vez e a reação da plateia em relação ao personagem Pedro, aquilo me incomodou, porque eu vi ali o personagem vivendo um drama de fato, né? Porque também por trás das grandes comédias sempre é um drama, vivendo um drama de querer amar e de querer ser amado, de querer se envolver com uma pessoa, apesar de todos os pesares da idade, das dificuldades da vida. E as pessoas riam muito da maneira como ele conduzia essa aproximação em relação ao ser amado. Riam com razão, a montagem levava a isso. Mas isso a mim pessoalmente incomodou. Mas eu gostava do texto, gosto do universo, gosto dos personagens. São personagens que me estimulam, me inspiram, justamente por estarem na vida, na batalha, apesar de todos os pesares, eles estão ali investindo no desejo, na pulsão de vida de cada um deles, não sucumbiram ainda, entende? Então isso para mim é muito comovente, muito inspirador. Por conta do respeito todo que eu tenho à peça, do interesse que eu tenho pelo universo e pelos personagens, eu decidi fazer uma adaptação em que eu ressaltava um certo drama que existe ali por trás da comédia,
e provocava uma relação entre o espectador e o filme que fosse menos de riso, menos da gargalhada, mas mais de identificação e de empatia e compaixão, né, nessa relação espectador e personagem, espectador e obra. A adaptação foi muito nessa direção. E qual que é a responsabilidade de construir um personagem desse? Porque quando você chega para um debate ou quando você chega numa mostra temática de um universo LGBT, coisa do tipo, você tem uma responsabilidade política, de militância, de estar representando, de certa forma, essas pessoas. Como é escrever, construir esse personagem, sabendo o que ele pode representar para essas pessoas, seja pelo gênero, pela idade, por toda a complexidade que tem o Pedro no filme? Eu não costumo ficar pensando muito na responsabilidade política que eu tenho, embora eu saiba que ela existe. Mas se eu ficar pensando, isso vai me impedir de fazer o trabalho da maneira que eu acho correta. Eu vou estar fazendo mais militância do que arte, do que roteiro e cinema. Então, para mim, a relação que eu tenho com esses personagens e a responsabilidade que eu devoto a eles no momento que eu estou escrevendo é a mesma que eu devotaria a qualquer outro personagem de outra orientação sexual, de outra faixa etária. É a mesma dedicação. Para mim, o importante é que eu construa personagens sólidos, comoventes, inspiradores, fortes. Fortes não no sentido de que eles realizem e consigam todas as suas ambições, mas fortes para o espectador, que provoque uma experiência forte, né? Uma experiência de empatia e de catarse forte. Então é a mesma responsabilidade. Claro que se a gente está falando de um personagem mais velho, homossexual, que tem um trabalho precarizado, todas essas questões, num momento em que a gente está vivendo, em que existe uma tentativa de invisibilizar esse tipo de personagem, de fato essa responsabilidade ela fica um pouco mais forte. E aí a minha ideia, a minha intenção é de representar e de escrever e dirigir e mostrar um personagem que seja o mais digno possível, por quem eu desenvolva uma compaixão muito grande, não uma compaixão piedosa, mas uma compaixão no sentido de dizer, olha, esse personagem é assim, muitas outras pessoas são, e essas pessoas têm o direito de existir e os outros têm o dever de respeitá-las da maneira como elas são. Você trouxe essa coisa do humor e do drama e ao mesmo tempo você trabalha com um protagonista, um ator que vem com essa carga do humor da televisão muito forte. E, se eu não estou enganado, deve ter pelo menos uma década que o Marco Nanini não aparecia em cinema, não sei se por opção ou por questão de agenda. Fala um pouquinho de dirigir uma pessoa tão marcante e como foi trazê-lo para o cinema. De certa forma, fiquei pensando se de certa forma não vai inaugurar um novo olhar para ele, talvez por um público mais jovem ou talvez por um público cinéfilo que não tinha tanta ligação com os personagens dele na TV. Como que é trazer esse marco um pouco diferente para quem o conhecia da TV nos últimos 20, 30 anos aí? Eu tinha 3 questões fundamentais e principais na cabeça no momento que eu fui eleger um ator para fazer o Pedro. A primeira delas é que fosse um grande ator. E eu acho que o Nanini é um dos maiores atores, se não o maior ator do Brasil, em atividade. Eu conheço o trabalho do Nanini desde criança, através das telenovelas. Depois ele passou 14 anos fazendo o personagem Linneu no seriado A Grande Família. Acredito que gerações mais jovens só conheçam basicamente o Linneu, embora ele tenha um trabalho brilhante não só em outros filmes, como no teatro principalmente. E eu acompanhei muita coisa dele em teatro e por isso afirmo com muita tranquilidade que ele é, para mim, o maior ator do Brasil em atividade. Para mim isso era fundamental. O segundo ponto é que fosse um ator que conhecesse muito a fundo dramaturgia, para entender justamente esses processos de transcodificação, adaptação da comédia para o drama, porque tem algumas falas que são absolutamente iguais, alguns diálogos que ele diz em cena que são iguais à peça, e que na peça provocava grandes gargalhadas e riso, e que no filme provocam outras reações. Então eu precisava de um ator que tivesse essa sabedoria
de pegar aquele mesmo texto, aquela mesma fala e dizer aquilo de uma maneira que comova, que emocione e não que faça rir. E ele tem um grande entendimento de dramaturgia. E para mim também seria interessante ter um ator que tivesse desassociado da imagem de personagens LGBTQI+, entende? Que tivesse... em que eu pudesse também, na escolha do próprio ator, desconstruir essa questão da identidade de gênero. E ele vinha com sua imagem muito associada ao personagem Linneu, que é um pai de família tradicional, um homem muito correto, funcionário público. Então, de fato, quase o oposto, em alguns aspectos, do personagem Pedro. Sim, faziam 10 anos que ele não fazia cinema. Eu fiz um convite a ele inicialmente através de um e-mail, mandei um e-mail sem avisar para os produtores, porque provavelmente os produtores não me deixariam fazer isso, porque, enfim, nós somos um filme muito pequeno, de baixo orçamento. Mas acho que o Nanini também não estava preocupado com essas questões. Quando eu falei do que se tratava o filme, e ele aceitou e me convidou para ir à casa dele para a gente conversar, o interesse dele era, sobretudo, num grande personagem. E como ele mesmo diz, é muito raro para um ator de 70 anos, com a carreira que ele tem, com tudo que ele fez no cinema, na TV e no teatro principalmente, ele fez praticamente todo tipo de personagem, de todos os gêneros, de comédia, de drama, enfim, ele montou de tudo. E para ele chegar aos 70 anos e aparecer um personagem, de certa maneira inédito, algo que ele nunca tinha feito, para ele era muito estimulante, entende? E ele aceitou basicamente por isso, porque ele é um grande artista e aceitou como um desafio artístico, como algo importante a ser feito e a contribuir com a própria história da carreira dele. Então, assim, se isso, de certa maneira, vai trazer o Nanini para um público mais jovem, eu não sei exatamente, mas se acontecer, acho que terá sido incrível, porque é muito importante para que as pessoas saibam desse ator, da possibilidade que ele tem como ator, da grandeza que ele é como ator, e não fique vinculando a imagem dele a apenas um único personagem. Entende? Então eu acho que poder trazer o Nanini num formato, num personagem muito diferente de tudo que ele fez, para mim é uma honra. Mas assim, não me é surpreendente também. Eu sempre soube que ele faria de uma maneira bem feita e muito profunda e densa, como eu acho que é a interpretação dele no filme. Eu fiquei muito impactado com a fotografia, com a direção de arte do filme. Acho que são muito marcantes. O filme tem uma cara muito autoral mesmo, muito forte. Conta um pouco disso, dessa textura, dessa ambientação. A gente já falou um pouco do roteiro, da história, que é muito marcante. O personagem, como você disse, o Nanini segura, obviamente, muito bem. Mas e essa ambientação? Como é que você chegou nesse clima, nessas referências? Essa coisa meio de cabaré também, essa coisa da luz muito forte, desse entorno da cena, às vezes um pouco desfocado também, esse foco nos personagens. Fala um pouco dessa textura que você achou. Para mim, assim, essa é a minha primeira experiência no longa-metragem. Eu já fiz alguns curtas e acabei fazendo um segundo longa logo depois. Mas para mim, assim, em todos os trabalhos que eu fiz como diretor, para mim tudo tem que ser filtrado pelo personagem, pelo protagonista. Eu acho que o protagonista tem que estar, inclusive, acima dos meus gostos pessoais. Eu acho que é ele quem deve determinar a cara do filme, todos esses elementos estéticos que compõem a imagem. No caso do Pedro, é um homem de 70 anos, um homem que admira Greta Garbo, um homem que está preso, de certa maneira, ao cinema dos anos 30 ainda. Né? Então, evidentemente, todo o cinema que foi feito pela Greta Garbo como atriz nos inspirou bastante. No processo de adaptação da comédia para o drama, na real, eu fui me aproximando muito também do melodrama, enquanto gênero dramático, mas também enquanto gênero cinematográfico. E eu fui utilizando muito da gramática cinematográfica do próprio melodrama enquanto gênero cinematográfico, que surge ali de uma maneira mais formalmente falando,
surge de uma maneira mais definida ali nos anos 40 pelas mãos do Douglas Sirk. Então todos esses enquadramentos em que a gente vê os personagens por frestas, ou através de vidros, ou por reflexos, tudo isso faz parte da gramática do melodrama enquanto gênero cinematográfico. Eu fui na fonte lá do Douglas Sirk, mas me interessa também muito, como referência, me interessou para esse filme, as atualizações que o melodrama sofreram ao longo do século XX, né? Então as atualizações do Almodóvar, feitas pelo Almodóvar, pelo Todd Haynes e pelo Fassbinder, foram objeto de estudo assim, de referência para o filme. Sobretudo o Fassbinder, porque o Almodóvar ele tende um pouco para uma linha mais cômica, e era de onde eu já estava querendo me afastar. O Todd Haynes é muito literal nas suas reinterpretações dos melodramas dos anos 40, assim, do ponto de vista estético, e o Fassbinder foi, na verdade, o nosso farol para construir essa imagem, juntamente com a dramaturgia e, sobretudo, com o Pedro. Eu queria que tudo viesse filtrado pelos olhos do Pedro, então a gente escolhe aquela janela 166, que é um pouco mais quadrada, que é como eram os filmes da década de 30. A gente faz essa luz mais pontual assim sobre os personagens, destacando eles um pouco do fundo, para priorizar a presença do personagem em relação à cidade ou ao cenário. A casa do Pedro, ela tem todo um cheiro de... parece um museu, assim, né? É uma casa que você sente um pouco um cheiro de naftalina, de certa maneira. Porque é um personagem que é um pouco anacrônico, que é um personagem que está perdido no tempo, de certa maneira, e que carrega todos os 70 anos que ele viveu no corpo dele, mas também no espaço que ele habita. Então vem muito daí as escolhas de direção de arte e de fotografia, era ressaltar esse personagem e trazer esse ambiente, que é o ambiente, para mim, da cabeça e da imaginação do próprio Pedro. Eu queria saber sua reflexão sobre essas mostras temáticas. Você participou do Queer Lisboa, o próprio TED lá em Berlim também trouxe muito essa repercussão para o Bicha Travesti, para o Tinta Bruta. Qual que é a sua... O que muda? Você acha que isso faz parte? De certa forma, pode incomodar o filme ser colocado numa caixinha de filme LGBT, algo do tipo? Você acha que é do processo? Esses lugares rendem debates que festivais como o Cine Ceará, um festival mais geral, não consegue segurar? Como que é participar do Queer Lisboa, por exemplo, de um lugar em que o gênero, a sexualidade estão em primeiro plano? Para te falar a verdade, eu gostaria que essas coisas, assim, idealmente, falando do ponto de vista assim, de uma idealização de como eu gostaria de que o mundo fosse, eu preferiria que esses nichos não existissem. Mas a gente não vive no mundo ideal, então é absolutamente necessário que eles existam. Talvez até mais nichos devessem existir. Claro que tem questões de mercado envolvidas nisso tudo também, mas talvez, se não existissem esse tipo de festival, tipo de prêmio como o TED, esse filme fosse muito menos visto do que ele tem sido visto, entende? Ainda existe muito preconceito em relação à sexualidade humana de uma maneira geral, mas sobretudo em relação à homossexualidade. Então ainda é necessário afirmar a existência de pessoas homossexuais e a existência e a necessidade da existência de representação dessas pessoas. Ainda é preciso passar por esse processo. Claro que, eventualmente, um festival ou outro que não aborda diretamente o universo queer, seleciona o filme passa como um filme convencional, como ele deveria ser, porque a sexualidade humana é muito plural, muito vasta. Mas enquanto a gente não conseguir romper essa barreira que existe, esses nichos serão importantes para a gente conseguir afirmar uma identidade e, a partir daí, conquistar direitos e espaços, entende? Eu sou homossexual, eu fiz um filme com essa temática, mas eu também me sinto absolutamente capaz e pleno para fazer um filme sobre personagens heterossexuais também, entende? E o próximo filme que fiz, inclusive,
não tem uma personagem central que seja homossexual. Eu não pretendo, de certa maneira, construir minha carreira em cima de uma temática única. Não acho que deva me limitar dessa maneira. Eu sou muito mais do que a minha sexualidade. Eu sou a minha sexualidade, mas eu tenho uma série de outras características. Eu acho que assim deveriam ser vistos os filmes também, mas enquanto a gente não chega nessa situação ideal, que eu estava falando no início, a gente ainda precisa desses espaços e precisa fortalecer esses espaços. O que está acontecendo, por exemplo, agora no Brasil é o inverso disso, né? É um enfraquecimento das políticas de fortalecimento dessas identidades, sejam através da arte, praticamente com censura, ou com filtros, como estão usando, né, essa palavra, como também nas políticas públicas de uma maneira geral. Então, mais do que nunca, é preciso afirmar a existência dessas pessoas e o direito à existência que elas têm. E só uma coisa que eu deixei passar, o filme publicou uma nota quando do corte da verba para viajar, aconteceu com outros filmes também. Qual que é a sua impressão dessa situação toda? Você acha que é uma coisa mais geral do cinema brasileiro? Quanto que a questão burocrática pega? Quanto que você sentiu que o filme foi prejudicado por uma questão ideológica e aí podemos chamar de censura, eles podem chamar de filtro, o que for? Qual que é o balanço dessa cena que aconteceu aí no último mês? No nosso caso, aconteceu uma coisa mais grave, porque o nosso e no caso do Greta e do Negrume, os dois apoios já tinham sido publicados em diário oficial. Eles retiraram o apoio de outros filmes, mas no nosso caso já existia publicação em diário oficial. Então, em tese, não poderia ter havido o cancelamento do apoio. Por causa disso, pelo fato de que existia a publicação no diário oficial e ainda assim o apoio foi retirado, me parece sim que há, por trás dessa decisão, um desejo de que os filmes não fossem a Lisboa e não falassem desses temas que são, de certa maneira, entre aspas, proibidos pelo atual governo, enfim, pela moral vigente que está de alguma maneira se impondo no Brasil. Eu fiquei bem assustado, porque é muito absurdo que um Estado que incentiva a produção e que quando essa produção tem um reconhecimento externo e que esse Estado sempre houve, né, até então, uma ajuda, um comprometimento do Estado em fazer com que esse produto chegue nos lugares para mostrar a produção cinematográfica brasileira, mostrar as histórias feitas no Brasil, contadas no Brasil, que o Estado recue nesse sentido, entende? Então eu me senti, de fato, prejudicado, assustado. A gente conseguiu ir, no final das contas, porque quando o apoio da Ancine foi retirado, o governo do Estado do Ceará, isso saiu na imprensa, então a Secretaria de Cultura do governo do Estado entrou com o mesmo apoio que a Ancine daria. Então eu fui ao festival, participei do festival, assim como o Negrume também conseguiu ir e conseguiu apoio de outras formas. É muito assustador, não só do ponto de vista da patrulha sobre a identidade de gênero, mas sobre o cinema de uma maneira geral. Né? Assim, a gente tem 20 anos não só 20 anos, claro, mas os últimos 20 anos de uma transformação na maneira de se fazer cinema no Brasil, uma consolidação de uma indústria super pujante, forte, com, enfim, 300 mil empregos, com um retorno financeiro em termos de impostos aos cofres públicos gigantesco também, com um modelo de financiamento próprio, enfim, com uma série de ganhos. E no momento em que a gente começa, de fato, a ocupar, né, a gente tem já uma maturidade na produção audiovisual para ocupar lugares que a gente já não ocupa há muito tempo, como festivais importantes, entrar em cartaz em outros países, há esse recuo, né, por razões, como você mesmo falou, ideológicas. Então, para mim, é profundamente terrível, assustador, porque eu acho que o que está por trás de tudo isso é um desejo de emburrecimento mesmo da população, sabe? Eu acho que esse ataque está sendo feito aos artistas, à produção cultural, mas também às universidades, à ciência, à educação de uma maneira geral.
Então eu acho que o que me parece, né, que esteja por trás disso tudo é um desejo e uma vontade de deixar essa população e as próximas gerações embrutecidas, anestesiadas, para que esse grupo que está no poder consiga se perpetuar, porque educação e arte é o que gera pensamento crítico, né, numa população. Então isso é muito assustador, é como se a gente estivesse voltando para uma Idade Média, assim. Não sei o que vai acontecer, eu lamento profundamente e estou assustado com o que está acontecendo. E agora, como a gente sempre fecha as entrevistas lá no programa, qual que é o seu filme brasileiro marcante, um ou dois, um filme que te deu um estalo, seja enquanto espectador ou seja se realizando mesmo, se entendendo enquanto realizador? Olha, eu sou absolutamente fã de uma fase do cinema brasileiro, que é o que os historiadores costumam chamar de segunda fase do cinema novo, que são aqueles filmes feitos no final da década de 70, início da década de 80, que já bebem um pouco na fonte do cinema marginal, que dialogam com as pornochanchadas, que eram as grandes bilheterias da época. São filmes mais urbanos, que já saem um pouco do regionalismo do cinema novo original. Eu sou muito fã desse período todo, então eu posso citar alguns filmes assim que eu acho que é um período em que o cinema brasileiro é muito pujante, assim. Eu gostaria muito de que o cinema que se fazia naquela época inspirasse as nossas gerações que estão produzindo agora, porque eu acho que é um cinema que dialogava muito com um jeito brasileiro de ser, com uma alma brasileira, né? Então eu gosto muito daquele período do Romance da Empregada, do Pichote, do Lira do Delírio, poderia falar aqui de O Beijo no Asfalto, poderia falar de Amor Bandido, as adaptações do Neville e do Arnaldo Jabor às obras do Nelson Rodrigues, todo esse universo assim, desse período, esses filmes que eu tô citando, e tem muitos outros que eu poderia citar nessa fase. Tem alguns que tem o Lira do Delírio, não sei se eu já falei, República dos Assassinos. Toda essa cinematografia brasileira é muito estimulante, muito cara. Eu gosto muito dessa fase. E aí, mais alguma consideração sobre Greta? Eu queria só trazer para cá a resposta dele a respeito dos festivais temáticos, né? Eu fico muito curioso para me colocando no lugar do diretor, como tá num debate, por exemplo, do Cine Ceará, né? E tá num debate do Queer Lisboa, ou tá concorrendo a um prêmio TED lá em Berlim. Que vocês pensam disso? Vocês acham que pode ser um pouco perigoso colocar o filme numa caixinha de temática de gênero? O filme a gente já falou que é muito mais do que isso. Ao mesmo tempo ele responde, o Armando, que para a situação que a gente ainda vive hoje é importante ter esse tipo de festival também. O que vocês acham dessas mostras e prêmios temáticos? Eu acho que, como o próprio Armando fala, não é legal colocar o filme só nessa caixinha, ele vai muito além, mas com certeza as pessoas LGBT têm uma identificação diferente com o tema, né? Porque ele leva para esse universo, passeia por lá. Se a gente já vê algumas coisas que a gente se identifica, imagina eles, né? Com certeza muito mais coisa. É isso, então? Eu gostei muito da entrevista, só pontuar que eu achei a visão muito direta, madura, né? Já evoluída do realizador. Muito seguro, né, do que fez. Muita referência, né? Você vê que é um cara cinéfilo que vê muita coisa. E queria só pontuar que não pode, né? Hoje em dia é chamado de spoiler, né? Cuidado. Não, mas dá. Já dá, porque quem ouviu a entrevista, assiste o filme e pula essa parte. Só que dizer que a cena final, que foi muito elogiada, né? Por todos aqui da bancada, que é uma cena inspirada num filme da Greta Garbo, que é o Rainha Cristina. É um filme, essa busca pelo vazio, pelo olhar diante do vazio, ela é inspirada no filme da Greta. Então tem essa referência cinéfila também no final do filme. Não foi spoiler não, de boa. Tá tranquilo. Acho que não. Eu coloco essa cena já num top 10 do pós-retomada aí, eu acho. Sim. Muito boa, sensacional. Fecha o filme de um jeito que você fica embasbacado. Sim. E só pra contextualizar, a penúltima resposta dele fala sobre os cortes das viagens, né, dos filmes pros festivais internacionais. Pra quem não ficou muito ligado nisso, só pra contextualizar, o
Vários filmes, quando são selecionados aos festivais internacionais, recebem uma ajuda de custo para viajar. O Greta, pro Queer Lisboa, é um desses filmes que teve a ajuda cortada em cima da hora. Como o Armando conta aí no papo, o que mais chamou a atenção da produção é que já estava publicada no Diário Oficial, já estava pra grana cair mesmo, o que dá a sensação de que houve o famigerado filtro, né, do governo federal. Uma pena, né? Ainda bem que eles conseguiram ir mesmo assim, né? Imagino que sobra uma graninha ali da produção, dá pra ir, tem que ir, né? É muito importante o diretor tá lá, mas fica o registro, quem não tá muito ligado nisso, pra dar uma buscada aí, que vários filmes se ferraram nessa. Só acho que pra quem é mal resolvido, esse filme deve incomodar muito. Nossa, e ainda bem que já tá pronto, né? Porque corri o risco de, né, se estivesse ainda na fase de captação, de captação, certeza, gente, ia ser censurado. Então, ó, quem quiser assistir Greta, vai lá, porque, né, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Aproveita. Né, de repente, já pensou que horrível daqui a alguns anos esse filme ficar engavetado? Mas é uma coisa meio tipo um mercado negro, assim, né, dos filmes brasileiros. Enfim, gente. Eu achei o filme com um quê entre Nelson Rodrigues e Almodóvar. Vocês viram um pouquinho isso também? Também. Boa. Bem reparado. E me lembra um filme que eu gosto muito, que é um filme chamado Buffalo 66. Um filme do Vincent Gallo, de 98, que também retrata dois personagens, um amor diante de dois desgraçados, assim, que não tem condições nenhuma de ser feliz, mas por algum milagre da vida, esse encontro dos dois traz uma vida um pouquinho melhor, momentos de vida um pouquinho melhor para ambos. E só pra fechar com os dois primeiros comentários do trailer aqui no YouTube, o primeiro é Lineuzinho, se a Nenê souber, e o segundo, depois de tanto tempo que o Lineu ficou aturando a louca da Nenê e o parasita do Agostinho, ele ficou assim. Ou seja, as pessoas vão ver o filme imaginando o Lineu. Vamos falar de Luna, outro filme que estreia nessa quinta-feira. Vou soltar um trechinho aqui do trailer de Luna e a gente fala um pouco sobre a produção do mineiro Chris Azzi. Faz um pedido. Eu quero acordar amanhã numa completa metamorfose, um inseto monstruoso, enorme, diferente. Não, não joga essa pedra! Ai, meu Deus. Isso vai acontecer, amiga. Você é louca. Por que você pediu isso? Legal, né? Transformar a nossa cabeça. Deu pra ouvir um trechinho aí de um diálogo entre a Luana e a Emília, as duas meninas do elenco principal aí de Luna. Elas se conhecem, logo desenvolvem uma amizade ainda na escola e, vivendo as expectativas e emoções da transição à vida adulta, mergulham numa jornada de experimentação e autoconhecimento. Mas esse é um caminho cheio de surpresas e qualquer exposição indesejada pode trazer sérias consequências. Essa é a sinopse de Luna. A gente vai ouvir daqui a pouco um papo com o diretor Chris Azzi, com a Eduarda Fernandes, que é a atriz que vive a Luana, no caso a Luna, e com a Ana Clara Ligeiro, que é quem vive a Emília. Complexo, Luna, hein? Fala de bullying, fala de estupro, fala de suicídio, fala de pedofilia, tem esse clima de adolescentes num contexto escolar que é sempre muito quente, né? Muito pulsante. O que vocês acharam de Luna, do Chris Azzi? Ao mesmo tempo, tem alguma coisinha pra se puxar do Greta no Luna, né? Que são... Os dois filmes têm dois personagens que estão ali orbitando, meio fora do mundo que eles estão, né? Um pouco marginalizados, e acabam se encontrando e se juntando. Os dois filmes têm esse encontro de pessoas que estão um pouco fora do mundo que elas vivem. Eu gostei muito do Luna, achei... O Chris vai até citar aí no fim, né? Ele cita alguns filmes que ele gostou do cinema brasileiro recente. Ele cita Inferninho, cita Tinta Bruta. Achei que o filme tem esse clima, essas cores, tem uma textura de um ótimo filme do cinema brasileiro, como essas referências que ele citou. E eu acho que trata... eu fiquei muito impactado. Eu gostei muito das duas meninas, acho que elas estão ótimas.
Gostei muito da escola, das casas delas, achei que a ambientação muito boa e me fez gostar mais de Luna do que de outros filmes que tratam também dessa temática adolescente e de bullying ou de crise de saúde mental, enfim, que a gente poderia citar o Ferrugem, o próprio Tinta Bruta, o Aos Teus Olhos, enfim, curti muito Luna, acho que é um filme que rende debate demais, inclusive o Cris vai falar daqui a pouco como o debate foi quente no Festival de Brasília do ano passado. Sim, eu gostei muito de Luna, e ele traz praticamente assim 2 temas, né, principais pesados ali, que é o cyberbullying, o suicídio. E o que me chamou a atenção é que são 2 temas super pesados, delicado, né? E eu não senti... O filme, ele não é pesado. O filme, você não fica naquela... Assim, a todo momento naquela tensão, assim. O que eu achei mágico, assim, do filme é que até a própria... Depois a gente vai ver na entrevista a Eduarda Fernandes, que faz a Luna, né? Ela fala da questão sensorial, artística que tem nesse filme e que pra mim pegou muito, assim. E, bom, enfim, começando, basicamente é isso, sobre Luna. É isso mesmo, o filme já abre com o pé na porta, né? Logo de cara, sendo impactante. Sim. E mesmo assim você não entra nessa agonia, nesse desespero. O filme consegue ter momentos de leveza ali no meio, mesmo já partindo de uma premissa pesada. Vale lembrar que as 2 meninas, elas têm uma diferença de classe, né? Uma é muito rica, a outra vive na periferia. Então tem essa coisa do encontro também de 2 classes, 2 meninas se descobrindo ali. E para entrar nos temas mais agudos aí do filme, o que vocês acharam das formas com que o diretor tratou? Ele foi muito questionado lá em Brasília, por exemplo, sobre a nudez, né? Sempre muito, esse debate sempre volta à tona, né? Como tratar a nudez para jovens, o sexo, o bullying, e acho que a questão que sempre surge acima dessas é o suicídio, né? O filme tem a personagem convive com esse fantasma aí do suicídio. Bom, eu achei que a forma como ele apresentou a nudez, né? E vamos pensar aqui, né, galera? Nudez feminina no cinema, né? Tem várias problemáticas aí. Pra mim, ele apresentou muito bem, assim, sabe? Tinha ali um propósito, não foi nada jogado, enfim. Então, eu achei super tranquilo. A forma também como ele falou da questão do suicídio também, eu achei de uma forma... agora eu não lembro a palavra, assim, mas enfim... Conseguiu ter um tato ali para as coisas, sim, né? Isso, Paulo, acho que conseguiu um tato, sim. A gente fala aqui bastante, só para jogar para você também, Murilo, do frescor, assim, de jovens atores, jovens atrizes, né? Eu gostei muito de ambas, assim, achei elas muito expressivas, assim, tanto a que vive a Luana quanto a Emília. Sim. E é algo muito difícil, né? Vários filmes que a gente vê aqui, eles têm roteiros que são bons, tudo às vezes não engrena por conta da atuação. E a questão de trabalhar com jovens não é fácil, né? O pessoal hoje em dia é muito cínico, né? A juventude quer tirar sarro de tudo, não leva nada a sério. Não deve ser fácil, como ele mesmo falou na entrevista, né? Um cara branco de 40 anos chegar para 2 meninas e querer propor esse roteiro, né? Não deve ser fácil. Então, por isso mesmo que ele trabalhou junto com elas, trabalhou junto com outras meninas, laboratório de roteiro. Teve todo um trabalho para deixar esse texto mais fácil também e mais a ver com o mundo em que elas vivem. Não ser uma coisa tão distante. Isso ajuda bastante também ao filme trazer essa realidade pra tela. Sim, e gente, a maturidade da Eduarda Fernandes, que faz a Luna, né? Eu fiquei pensando, meu, essa menina ela tem o quê? 20 anos agora? Se tá assim, imagina uma mulher com 30, né? Ela, nossa, gente, eu falei assim, quero crescer, quando eu crescer quero ser igual a ela, assim. É impressionante, assim. E como... não querendo já adiantar, mas adiantando, né, gente? A questão, né, ela até fala, né? A personagem dela é denso, é profundo e realmente ela entregou isso na tela, assim. E se a gente pegar 2 filmes recentes que a gente já até falou aqui no programa que tem temas parecidos, por exemplo, Ferrugem e o Yonlu, uma coisa que falta neles é isso, né? Uma química tão forte ali de elenco que dá essa leveza pro filme não ficar tão pesado.
E mais um filme com uma produção muito sensível e orgânica, né? O Cris achou a atriz para fazer a Luna. Primeiro ele procurou uma amiga que trabalhava com arte e educação, fez uma reunião de jovens para bater um papo sobre o filme, e de lá que ele descobriu a Eduarda Fernandes, que vive a Luana. Depois vem a Ana Clara, que é um pouco mais velha, né? Elas falam isso na entrevista. A Eduarda filmou ainda com uma idade escolar ali, 16, 17, a Ana Clara já tinha 20. E muito improviso, né? Eu achei muito interessante essa abordagem do improviso, porque não dá mais, né, para um cara chegar numa escola e sair mandando a molecada decorar a cena, né? Essa construção conjunta, essa capacidade de construir o texto junto com o linguajar, as gírias e a forma com que ele se relaciona é muito boa. E uma coisa que é ótimo quando você vê que acontece, quando o improviso funciona, né? Porque, inclusive, eles tratam disso. Eu tive que cortar uma parte da entrevista por conta do tempo, mas de ter essa segurança, porque às vezes a gente pensa que improviso é uma coisa de criatividade no momento, né? Mas chegar nesse ponto, né? Igual o Tomás Aquino falou pra gente aqui no programa de Bacurau, né? Que o elenco tá tão afinado, o roteiro tá tão na cabeça, que chega na hora de uma cena e dá pro diretor falar: pô, eu queria você nessa cena, né? Porque a coisa tá todo mundo muito afinado. Eu acho que isso rolou muito no Luna. A cena final, que aparecem ali meio que uns créditos falsos, né? E vem o desfecho da personagem. Aquilo, a molecada tá impecável, assim. Tá um negócio de louco, assim. O negócio... Eu fiquei tocado, assim. Achei cinemão. Falei, pô, aqui acertaram a mão, assim. Deu certo. Escolheram o lugar certo. Os figurantes compraram a ideia. E as meninas estão muito bem, porque é uma cenaça que, por qualquer vacilo, podia jogar tudo a perder ali e ficar um final meio artificial, né? E assim, bom, a gente já falou aqui, né, que Luna trata de vários assuntos, né? E o que eu queria, né, não podia terminar o programa, né, enfim, sem falar isso. Quando a gente vai falar do cyberbullying, ou seja, o vazamento de vídeos íntimos e tal, que é uma coisa que destrói a vida da pessoa, literalmente. Então, e esse tipo de cyberbullying geralmente são com as mulheres. E assim, eu acredito que até os homens aqui dessa bancada, tipo, vai assistir o filme, e outros amigos também que podem assistir e falar: poxa, que chato, nossa, isso é errado, né? Eu nunca vou fazer isso. E aí, assim, é o seguinte, sabe? A gente tem que trazer dar um toque pros nossos brothers, sabe? Do tipo, né? Tem aquele encontro, né, do futebol, do pokerzinho, e sempre vai aparecer alguém com um vídeo, ou de repente você tá na sua casa, do nada vem um vídeo no WhatsApp. E assim, é importante que os homens devem dar o toque, falar assim: cara, isso tá errado, isso é crime, isso não pode, sabe? Porque é isso, assim, né? Eu sou uma pessoa, eu sou feminista, e eu acredito que os homens têm que entrar no debate também, obviamente, nas suas, né, devidas ali proporções, digamos assim, mas é isso, sabe? Porra, você acha errado? Beleza, legal. Mas dá um toque no seu brother, sabe? Que geralmente pode até receber um vídeo e te mandar. Então, assim, é uma coisa importante que a gente tem que debater também, e trazer homens e mulheres, assim, e discutir esse tema, né? Enfim. E isso é uma coisa que é um medo muito presente nas pessoas desde sempre, né? Desde antes da tecnologia existir, isso de ter a intimidade revelada, né? A gente tinha pesadelo que a gente estava indo pra escola, de repente estava sem roupa na escola. Então, essa exposição, essa questão da intimidade revelada para todo mundo... é um medo, um pesadelo clássico das pessoas, que agora tem essa materialização mesmo, né? Sim. Isso acontece pela tecnologia mesmo. Vamos ouvir o diretor Cris Azzi, que fez um filme bem diferente de seus outros trabalhos. Ele é o diretor de um telefilme chamado Cada Dia Uma Vida Inteira, e também é o diretor de um dos meus documentários de futebol favoritos, O Dia do Galo. Do Cris, ele filmou a final da Copa Libertadores com a torcida do Atlético Mineiro, um filme que fez uma bilheteria muito grande para os padrões
dos documentários de futebol. Vamos ouvir o Cris, ele fala sobre a repercussão do filme, sobre esse debate em torno dos temas mais espinhosos, e as meninas também participam um pouco aí do papo. Tem uns 20 minutinhos esse papo com a galera de Luna e a gente já volta. Eu gostei muito da ambientação da escola, inclusive acho que tem uma coisa meio de um segundo momento ali do filme que eu gostei muito, que é a figuração mesmo da escola. Acho que aquela escola está muito viva, está muito interessante, que às vezes é um descuido que alguns filmes têm. Eu queria saber se você bebeu da fonte também de documentários ou de filmes que estão tratando desse ambiente da escola. São vários nos últimos anos, pela ocupação das escolas ou pela temática mesmo da adolescência. Que cuidado que você teve em transpor os fundos ali das cenas também, dando uma realidade de escola. Qual foi o contato com aquela galera e seu cuidado sobre isso? Eu acho que tem menos a ver com as referências, né? E temos, de fato, alguns filmes bem bonitos sobre esse universo. Era no momento que a gente filmava, um momento em que as ocupações, que foi 2016, um momento que as ocupações estavam muito quentes, né? Eu estava acompanhando de perto esse processo, ficava até inquieto, né, se eu devia ou não borrar isso para dentro do filme, e acabei decidindo não borrar. Eu achava que também era um tema de tanta complexidade que eu poderia cometer, né, um certo deslize de uma superficialidade ali. Mas o que a gente fez ali era entender que o segundo, terceiro, quarto, quinto plano dentro daquele universo eram todos importantes. Então não teve ninguém que chegou para filmar no dia, sabe, e recebeu uma explicação, né? Porque eu, nesse processo meu, vi isso muitas vezes. Uma figuração grande, a pessoa chega, bom dia, gente, a cena é essa, vamos lá? Ok. Né? Ali existia um encontro entre alunas e alunos da própria escola com algumas atrizes e atores que passaram por testes e processos com a gente. Então, desse encontro, a gente viveu um processo, uma dinâmica com esse grupo. A gente levantou, não diria nem sabe, mas a gente levantou algumas cenas juntos. A gente viveu processos juntos que passavam, né, desde discussões sobre os temas que atravessavam o filme, conversas com 60, 70 jovens, até processos dinâmicos, jogos teatrais, música, poesia juntos, né? A gente teve uma troca, então estava todo mundo junto ali, não era, né? Porque é isso que você está falando, tem muitos filmes que a gente se vê claramente, às vezes, né, o primeiro plano muito forte, presente, e o segundo plano, então a gente tentou diminuir essas distâncias de profundidade em relação à integração com o universo. E como que entram vocês nessa história? Tá nesse ambiente de muita gente querendo trocar ideias e querendo participar, e é sempre tem uma emoção no ar ali de um filme chegar numa escola, né? Não dá para negar isso, e ao mesmo tempo ter que se preparar para tratar de assuntos tão densos, tão importantes, tão sérios. Para mim foi muito... Porque eu gravei, eu tinha 20 anos. E aí eu já tinha saído desse universo há uns 4 anos, né? E voltar foi um impacto, mas foi excitante ao mesmo tempo, sabe? Muitos jovens curiosos, querendo saber do que se trata e tal, e dando opinião, falando, eu chipo esse casal, não sei o quê. Tipo, várias gírias, várias coisas que eu nem sabia. E, tipo, redescobrir esse mundo, voltar a viver com essas pessoas tão mais novas, assim, me deu um impulso muito que eu achei que eu tinha perdido, assim. Mas aí eu vi que não, foi doido. No meu caso, as pessoas estavam na minha faixa etária, assim, no 3º ano do ensino médio, que era onde eu estava quando o filme foi gravado. Eu acho que teve uma relação bem tranquila, assim, nesse sentido. Particularmente, não construí muitas complexidades, assim, na relação com os meninos. Principalmente porque eu acho que a Luana tinha uma narrativa muito profunda mesmo e densa. Então, eu ficava mais focado naquilo ali, entendendo como que aquilo
poderia se manifestar dentro do coletivo, assim. Mas foi super legal, assim, ver os meninos também passando por uma primeira experiência cinematográfica. O ambiente escolar é um ambiente que me interessa, independente disso, assim, eu acho que é um ambiente dentro da nossa trajetória de vida muito decisivo. Então, estava feliz de fazer parte, de levar um projeto tão interessante para aquelas pessoas, para pensar junto com elas temáticas que também as interessavam, assim. É isso. Só completando, me veio a lembrança aqui da cena final do filme, que tinha esse desafio, né? De cada olhar, de cada nuance, de cada respiração, poder acabar com a cena, né? Então a gente fez uma roda muito grande, a gente já tinha feito um levantamento de cena, um primeiro ensaio, e aí eu tento proferir algumas palavras para essas pessoas, assim, né? Para contextualizar, criar um certo clima, e a Eduarda pede a palavra e faz um discurso que eu não consigo lembrar, mas muito bonito, porque ela convoca aquelas alunas e alunos para a responsabilidade delas de estar fazendo uma cena sobre aquele tema. Então houve um arrepio geral, assim, sabe? Houve um chamado, né, que veio delas, eu tentei fazer, não dei conta, e ela consegue trazer todo mundo para o entendimento. A gente não estava de brincadeira, né? A gente não estava ali, sabe? O conjunto, né? A ideia do conjunto, né? Cinema como esse lugar do encontro, o conjunto daquelas vozes, daquelas pessoas juntas ali, da importância. Então, uma memória bem bonita. Você foi muito perguntado lá em Brasília, na exibição no festival, que é um ambiente muito quente, de muita discussão política sobre os filmes, sobre a questão do suicídio, também sobre a questão da nudez. Queria saber como que esses assuntos tão caros assim para um diretor, né, quando resolve colocar temas tão caros assim na tela, como que isso está amadurecendo para você, agora que o filme vai estrear de fato no circuito, se esses debates, se relacionar com esses temas e ter as primeiras impressões do público, como que você está lidando com isso e a sua ideia geral sobre as formas com que você tratou esses temas? Acho que principalmente esses dois que são os que mais chamam a atenção, né? A questão do suicídio, que em toda a obra ela sempre vai gerar um debate sobre a forma com que o realizador optou por levar na tela, e a questão da nudez ou da cena de relação entre duas pessoas, enfim. Primeiro porque é bom lembrar que eu estava bem tenso antes do debate em Brasília, visto que no ano passado tinha, né, tido um debate muito quente com o filme da Daniela Thomas, então havia um certo receio, eu não cheguei ali num lugar confortável para debater, né? E achei até que o debate, de uma maneira geral, foi até mais suave do que eu esperava, em função do calor do momento, dessas questões que a gente está vivendo. De fato, não houve uma mudança minha em relação àquilo que eu respondi ali e entendia como processo, porque não teve nada feito por acaso. Então, né, eu continuo defendendo, no caso da nudez, que eu acho que a gente teve um exercício diário, né, um exercício ético diário em relação a como retratar esses corpos, na medida em que o filme toca nesse tema como um problema, né, a sua própria exposição, então o filme retroalimenta desse problema, né, então a gente viveu isso muito fortemente nos ensaios, na construção dessas imagens e na própria montagem. E tenho eu um entendimento que o resultado é respeitoso com esse processo. E com relação ao suicídio, que eu acho que é o mais grave, delicado, né? Assunto que até recentemente agora voltou a ocupar um espaço, eu de fato compreendo como necessário que a gente proporcione o debate sobre o tema. Até falei mais cedo numa entrevista que era muito sedutor para mim
do ponto de vista narrativo, consolidar aquilo que o filme propõe, né? Concretizar, e que essa escolha ela vem muito da ideia de uma responsabilidade com o que o tema suscita, né? Então levar para esse universo, que foi a grande questão de Brasília, levar para esse universo onírico, lúdico, acho que para mim foi uma forma de abrir um espaço para que essa nuvem que eu falei no início, né, da adolescência se dissipasse, né? Então eu acho que é preciso falar, e é preciso inclusive debater. Então, assim, quando a gente fala do debate Brasília, eu não sinto que eu fui colocado num lugar desconfortável. Eu sinto que é importante, e é importante que essa discussão também faz em quem realiza, obriga quem realiza a pensar no seu próprio processo, né? E a gente aprende com isso, mas de fato, cara, se a gente pensar especialmente na questão do suicídio, que tem por ano quase 1 milhão de pessoas que tiram suas próprias vidas, a gente está errando, né? Essa responsabilidade está na arte, está no cinema, está no conjunto de uma sociedade que tentou por muito tempo botar essa história para debaixo do tapete. Claro que existem estudiosos, existem convenções de como abordar, se abordar, de que maneira, mas de fato eu acho que essa discussão precisa vir à tona, né? E o filme faz uma outra coisa em relação a esse tema, que não é direto, que é trazer uma discussão sobre as nossas pontes afetivas comunicacionais, sabe? Como que a gente está construindo os nossos canais de comunicação com quem a gente ama. E aí eu acho que é uma questão tão forte quanto a consequência de que isso pode ter, né? Não sei. Qual foi a relação de vocês com essa história quando vocês conheceram o roteiro e... assim, o primeiro contato mesmo que a gente teve com o roteiro foi bem marcante, assim. A gente saiu meio... O que tá acontecendo? O que tá acontecendo aqui nessa história? Tinham aspectos bem distantes da nossa geração e a gente identificou isso muito claramente. E a partir da identificação dessa problemática, o processo se deu de maneira muito horizontal. Uma cocriação com Cris, onde a gente teve muita liberdade criativa e influenciando em coisas concretas mesmo no filme, decisivas. Então, foi muito rico, para além do trabalho de atuação, poder estar com esses profissionais dentro de uma produção cinematográfica onde a equipe estava muito sintonizada, para poder ter uma reflexão intelectual, sensitiva, sensorial sobre as coisas, assim. E isso possibilitou que a gente acessasse lugar de potência dentro da atuação. Porque eu vejo muito isso, assim, eu fico pensando que Luna não foi um filme que foi construído, a gente senta aqui, vai decorar as falas dos textos e vamos para a cena. E ele tem um processo muito poroso, e durante muito tempo eu achei que esse modelo mais pragmático de construção estava acima desse lugar que a gente construiu o filme. E aí fiquei tentando entender como isso foi possível. E hoje eu consigo perceber que uma coisa não está em detrimento da outra. Que eu acho que esse processo que a gente teve de descobrir mecanismos e gatilhos e dispositivos para serem acessados no set, ele também exige uma complexidade muito grande, porque ele te exige criar ferramentas improvisacionais para serem usadas no set. E para improvisação entre aspas, né? Porque quando a gente fala improvisação, a gente acha que é algo leviano, que não foi planejado, mas para uma improvisação funcionar, você tem que estar muito imbuído de questões do universo da personagem, né? Então a gente teve que se munir de muitas coisas para ter repertório e inteligência cênica para, na hora do set, resgatar uma coisa que foi construída lá atrás, entender o momento do arco dramático da personagem, para eu entender que aqui então foi um trabalho de composição mesmo, de orquestrar todas essas ferramentas que nos foram apresentadas. Assim. Sim.
E foi um trabalho de presença também, porque quando você não tem falas 100% pré-definidas e tal, você tem que estar ali jogando e prestando atenção em tudo que está acontecendo e vivendo aquele momento realmente, sabe? E foi a segunda parte da pergunta foi se a gente já tinha vivido uma coisa desse tamanho. Outros trabalhos que vocês já fizeram, como é que foi? Então, não, foi o nosso primeiro, assim, de nós duas. E foi uma experiência muito louca. Tipo assim, a gente passou um tempo ensaiando, uns 2 meses ensaiando. E aí, quando começaram as filmagens, de repente, equipe, várias pessoas, muita gente, equipamento, figurino, não sei o que. Tipo assim, foi marcante. Mas foi muito rico. Foi muito gostoso pensar como que pensar a atuação dentro dessa configuração do cinema, assim. E acho que isso se deu de forma muito orgânica, apesar da dificuldade do reconhecimento. Não foi não sei, Cris vendo de fora, talvez, eu não sinto que foi algo que empacou o processo em alguns momentos, né? Acho que tinha uma coisa natural de entender a mecânica, às vezes uma coisa muito técnica, de foco, de luz, de enquadramento, mas foi muito, pelo menos no meu caso, eu me senti muito privilegiada e acho que foi um encontro muito potente com o cinema, assim. Me sinto muito privilegiada de ter feito um primeiro trabalho com uma equipe nessa configuração e num projeto onde os atores tinham um lugar de evidência, assim, esse cuidado com o ator. Pra gente fechar, Cris, quais são os filmes brasileiros aí recentes que te marcaram, ou quem que é a diretora ou diretor, a galera que você curte ver, ou uma sessão marcante que você pegou num festival, alguma coisa? Faz um momento meio dicas e filmes recentes aí que te marcaram ou que vira e mexe e volta na sua cabeça. Bom, vou falar de alguns filmes que acho que andaram junto com Luna aí no trajeto dos festivais e que acho que são, sinto muito honrado de viver nesse mesmo tempo com essas realizadoras e realizadores. Tem um filme que talvez ainda esteja em cartaz, que é um filme que me mexeu muito comigo, que é o Torre das Donzelas, da Suzana Lira. Acho que é um filme muito forte, assim, um filme que é para mim bem importante, bem impactante, porque ele subverte a lógica da dor, principalmente. Tem um outro filme que inclusive ganhou o Festival do Rio do ano passado, que eu gosto muito, que chama Tinta Bruta, dos Meninos do Sul. Lá na minha terra tem muita coisa boa acontecendo, né? As que não posso deixar de citar. Tem Baronesa como um filme muito potente, que vai ser revisitado muito na história do cinema brasileiro. Acho que a Arábia também. E aí podemos ficar aqui até amanhã, porque tem o Karim como grande referência, que fui assistente dele há algum tempo, então, acabo tendo uma relação afetiva com os filmes dele de uma forma diferente. Eu só espero que a gente possa continuar produzindo, porque sabe o que acontece? Eu acho que a gente finalmente começa a atingir tem um filme que eu gosto muito, desculpa, só um parêntese, que talvez seja um dos filmes também mais potentes recentes da cinematografia brasileira, que é O Inferninho, do Guto e do Pedro. Então eu posso ficar aqui até amanhã. E eu acho que está acontecendo uma coisa muito interessante no cinema brasileiro, que é um início ainda, mas de um processo de maturidade narrativa. Durante um tempo a gente ficou criando coisas muito potentes, mas que elas viviam dentro de uma espécie de uma bolha que se retroalimentavam entre críticos, jornalistas, curadores e público dos festivais. O que eu percebo, inclusive, em alguns dos mesmos realizadores, esses mesmos que fizeram esses filmes, e são filmes
lindos, potentes, conseguindo começar a ter uma maturidade que permite você ter capacidade de preservar a sua autoralidade, mas ao mesmo tempo conseguir conversar, dialogar com mais gente, sabe? Então o que eu espero só é que a gente possa continuar nessa trajetória, que já é bonita, mas eu vejo muita potência para chegar, sabe? Eu acho que quem vem vindo agora, né, vem com uma referência, uma bagagem de uma cinematografia brasileira recente, né? Talvez eu tivesse na minha, quando eu comecei, 5, 6, 7 nomes recentes à minha geração, não indo lá atrás buscando os grandes diretores. E agora eu acho que a molecada que começa tem 20, 30, 40, 50 nomes de realizadoras fazendo coisas bonitas. É isso então, Luna e Greta, 2 filmes tratados hoje, 2 das estreias dessa semana. Nesse 10 de outubro também estão chegando aos cinemas Morto Não Fala, do Denison Ramalho, A Noite Amarela, do Ramon Porto Mota, A Princesa de Emília, do Silvio Toledo, Amor Assombrado, do Wagner de Assis, Eu Sinto Muito, do Cristiano Vieira, Franz Kradberg, Manifesto, da Regina Gerard, além de Greta e Luna, os 2 filmes que a gente citou aqui. Muito filme, hein? Vocês estão dando conta? Não. Estão com a listinha aí? Eu quero ver Morto Não Fala. E para aumentar um pouquinho, vou registrar aqui os filmes da Mostra Brasil. Saiu a programação da 43ª Mostra de Cinema de São Paulo. Vou ler rapidinho aqui a lista da Mostra Brasil. Muitos nomes conhecidos e muitos filmes que a gente vem tratando aqui nas notícias nas últimas semanas e meses. A Cor Branca, do Afonso Nunes, A Jangada de Wells, de Firmino Holanda e Petrus Cariri, Ab, do Fernando Grosten, Abismo Tropical, do Paulo Caldas, Aquamovie, do Lírio Ferreira, ainda temos A Imensidão da Noite, do Gustavo Galvão, Alice Júnior, do Gil Baroni, Ana, do Heitor Dália, Aos Olhos de Ernesto, da Ana Luísa Azevedo, Banquete Coutinho, do Josafá Veloso, Barretão, do Marcelo Santiago, Breve Miragem de Sol, do Eric Rocha, a gente falou aqui na semana passada, já passou lá em Londres, Carcereiros, a adaptação da série do Belmonte, agora virando filme, Casa, da Letícia Simões, Chão, da Camila Freitas, Currais, do Davi Aguiar e da Sabina Colares, Depois a Louca Sou Eu, da Júlia Rezende, Diz a Ela Que Me Viu Chorar, da Maíra Buller, Encarcerados, da Cláudia Calabi, do Fernando Grosten e do Pedro Bial, Enquanto Estamos Aqui, da Clarissa Campolino e do Luiz Prete, Flores do Cárcere, do Paulo Caldas e da Bárbara Cunha, Guerra de Algodão, novo filme do casal Marília Hugues e Cláudio Marques, lá de Salvador, Indianara, do Marcelo Barbosa, Irmãos Freitas, novo filme do Sérgio Machado e do Ali Muritiba, diante da biografia do Popó e do ex-boxeador Popó e sua família, Macabro, novo filme do Marcos Prado, O Amor dá Voltas, do Marcos Bernstein, O Homem Cordial, outro filme que rodou muito aí os festivais, do Iberê Carvalho, O Juízo, novo filme do Andrusha Waddington com Fernanda Montenegro, O Paradoxo da Democracia é o novo filme do Belisário Franca, falamos muito aqui dos outros filmes dele também, já no Central Cine Brasil. Osmar, a primeira fatia do Pão de Forma, é do Alê Machado, um dos grandes nomes da animação brasileira. Outubro, da Maria Ribeiro e do Loiro Cunha. Pacarrete, premiadíssimo filme do Alain de Berton. Pessoas, Contar para Viver, de 5 diretores, o Marco Delfiol, Marcelo Machado, Tatiana Toffoli, Viviane Ferreira e Pedro César. Portas do Céu, do Emílio Maillet. Raia 4, premiado filme do Emiliano Cunha. 7 Anos em Maio, novo filme do ótimo Afonso Shoa. Tragam-me a Cabeça, de Carmen M., da Catarina Wallenstein e do Felipe Bragança, uma coprodução com Portugal. E 3 Verões, o novo filme da Sandra Kogut com a nossa Regina Casé. Enfim, olha, listão absurdo. Sim, muito filme. Se tiver alguém que fala assim, ai, eu não sei, o filme nacional não tem muita opção, né? Olha, gente, pelo amor, olha, eu fiquei até tonta com essa lista, assim. E faltaram 8 filmes, hein? Caramba, da Mostra Brasil Competição Novos Diretores. No pique, Beco, novo filme do Camilo Cavalcante, do ótimo, é ele, né?
do ótimo A História da Eternidade? Ele mesmo. Chorão, Marginal Alado, do Felipe Novaes. Fendas, do Carlos II. O Mês que Não Terminou, do Francisco Bosco e do Raul Mourão. Pacified, eu não sei qual que é o nome em português, do Paxton Winters. Partida, do Caco Ciocler. Querência, outro filme muito premiado do Elvésio Marins Jr. E Sem Seu Sangue é o novo filme também da grande Alice Furtado. Esse Pacified é o que ganhou semana passada o Festival de San Sebastián, né? Mostra principal prêmio inédito. O diretor acho que é americano, mas ele morava no Brasil há uns anos já, e produção brasileira. Tem um pouco de Brasil aí. E só registrando, a abertura e o fechamento da mostra são com produções com participação brasileira, né? VASP Network abre a mostra, produção do Rodrigo Teixeira. Ele que é quase sócio esse ano, né? Vai desembarcar tudo dele aqui. Filme baseado no livro do Fernando Moraes, Os Últimos Soldados da Guerra Fria. E a mostra termina com Dois Papas, que é o novo filme do Meirelles? Do Fernando Meirelles. Muita coisa, hein? Eu passo a lista aqui, eu nem sei pra quê, né? Porque é só entrar lá e ler. Mas eu gosto de ler as listas. E é bom a gente ver o volume. E é bom falar porque a gente vai acompanhando os filmes, né? Pelo menos metade desses aqui eu tenho certeza que a gente já citou nos últimos meses aí do programa. Pingando em festival, marcando estreia, coisa do tipo. Vocês estão no climão da mostra? Nossa. Eu espero muito que a agenda de trabalho proporcione uma brecha e que eu possa mergulhar na mostra. Que foi um jeito bonito de você falar, espero que não apareça trabalho, né? Por um lado, não tem brecha, né? O lado do diabinho aqui torce pra isso. Cinema e mais cinema aqui em outubro. Um mês clássico, né, Murilo? Já fizemos muita maratona de mostra juntos. Numa época... muita. Com o catálogo na mão, subindo e descendo, Augusta correndo de um filme pro outro. Ai, gente, bonito. Sabe o que eu fazia? Eu comprava aqueles pacotes, acabava não indo. Pagava mó caro, tinha até o crachazinho lá. O drama do pacote. Gente, mas enfim, nunca mais. E o Festival do Rio vai rolar, confirmado para dezembro, atingiu a primeira meta e tá rumo à segunda. E agora é o Janela de Cinema lá de Recife, que tá num financiamento coletivo, muito mais modesto que o Rio. Tá buscando 30 mil, que é pro operacional ali do evento, pagar as diárias no Cinema São Luís e da Fundação Joaquim Nabuco. Que pode crescer até 200 mil, pelo que eu vi, na meta mais ambiciosa. Né? Tomara que atinjam. Muito bom ver isso, né? A vaquinha dos festivais. Tomara que isso seja transferido aos filmes também o ano que vem. Que bom. Festival do Rio confirmado para dezembro. Logo deve sair programação também. Ele que tava emperrando um pouco as estreias aí, né? Fica todo mundo esperando o fechamento do ano com Mostra e Rio. Vamos ver o que chega lá no Rio ainda. Considerações finais, senhora e senhores? Eu tenho. Gente, assim, ó. Greta, o final foi pra mim... Uou! E Luna tirou um sorriso do meu rosto, assim. Eu falei, é isso aí. Como é bom, né? Quando vê dois filmaços na mesma semana. O Nanini me lembrou uma frase do Dorival Caymmi, que quando perguntado qual que é a maior forma de sedução que alguém pode dar, ele disse, o silêncio. Que isso, tá poeta, hein? E você, Murilo? Não, os dois filmes usam muito bem o elenco e de dois diretores que são estreantes em longa de ficção, né? Então isso é muito interessante, como eles não se perderam nesse caminho e conseguiram realmente entregar o que eles propunham. Queria só fazer dar a famosa dica dos filmes da semana. Agora, em vez de Canal Brasil e TV Brasil, é o Canal Curta. Tem uma programação muito boa também. Assisti essa semana o Krenak e o Sonho da Pedra, né? Um documentário sobre o Ailton Krenak, que é um líder indígena, mineiro da etnia Krenak. Tem uma luta já antiga e persistente no mundo do ativismo indígena. É um documentário muito bom, muito legal. Papum, 52 minutos. Outro documentário que eu assisti essa semana no Canal Curta é o documentário da Sandra Werneck sobre mulheres que sofreram algum tipo de violência sexual. O filme mexeu com uma, mexeu com todas. E é um filme que achei o recorte muito bom, as histórias muito bem contadas, o filme muito redondo. E apesar de eu ter a minha ressalva com um documentário de linguagem clássica, né, com entrevistas e uma certa postura de unilateralidade dos fatos, eu acho que aí é um gosto pessoal.
e o documentário não perde em nenhum momento a sua importância pela sua temática. É um documentário muito bem feito, feito por uma veterana, que é a Sandra Werneck, e pontua realmente o ótimo recorte que ela deu para esse assunto, que é um assunto muito delicado. E por último, um filme para os jovens, um filme alegre, um filme... Pra terminar pra cima, é happy end, o Central Cine é happy end. Um filme muito gostoso de assistir, que eu sou suspeito a falar, pois sou sagitariano, que é o Lu em Sagitário. Uma aventura, um romance infanto-juvenil para jovens que deixam o celular um pouco e vão viajar por aí. Tá aí. Legal. Valeu, pessoal. Entre lá em centralcinebrasil.com, deixe seu e-mail para receber a newsletter e a gente chega em podcast toda quinta-feira. E não esquece de se inscrever ali no Instagram. É bom, né? Pra ganhar uns ingressos, pra compartilhar, curtir. Gente, a página do Instagram Central Cine tem o melhor stories, assim, porque lá você vai ver dicas, entendeu? Notícias sobre o cinema nacional. Enfim, fora os sorteios, né, de ingressos. Então, elegantérrimo. Pra quem tá de bobeira, sempre tem algum... hoje tá passando isso, amanhã vai passar aquilo, dá pra se programar legal ali. E além das dicas, as notícias, o que tá rolando, né? Porque, assim, morrer de tédio, a gente não vai morrer jamais. Viva o Central Cine, hein? Gostei do happy end. Vamos adotar pra sempre. Valeu, até semana que vem.